Olá, meu nome é Érico Assis, eu sou tradutor, jornalista e eu escrevo sobre quadrinhos há mais ou menos 20 anos. Pesquiso quadrinhos também, sou doutor em estudos da tradução, com trabalho sobre quadrinhos e colaborador da Suma HQ desde que existe o selo na Suma de Letras. Fui o tradutor do Senhor das Moscas nessa adaptação em quadrinhos feita pela Aimee de Jong. Queria falar um pouco sobre esse quadrinho, né, sobre adaptações de quadrinho para literatura no geral. Existe uma longa tradição de adaptações da literatura para os quadrinhos, seja no quadrinho dos Estados Unidos, no quadrinho europeu, no quadrinho japonês e no quadrinho aqui brasileiro. É sempre essa questão de transformar o que é texto basicamente em prosa para essa linguagem que combina o visual à prosa. Assim como nas adaptações que a gente vê da literatura para o cinema, que são várias, o que sempre entra em discussão é o quanto existe de fidelidade na adaptação também da literatura para os quadrinhos. E às vezes se entra em uma discussão que eu acho ainda melhor. O que é ser fiel no caso de uma adaptação? Eu acho que para se justificar com uma adaptação, o quadrinho ou um filme, ele tem que contar a mesma história ou partes da mesma história que o livro conta. A essência do que o livro quer contar tem que estar colocada no que você conta no quadrinho. Para mim, é isso. No mais, literatura e quadrinhos são coisas diferentes. A literatura, ela narra e trabalha a história e conduz o leitor e faz tudo mais que a literatura faz através do texto escrito. Quando a literatura tem imagens, a gente chama essas imagens de ilustração. Na ilustração, o texto está ali mais explicado, aumentado, iluminado, contraposto, quem sabe, né, em uma imagem que até pode colaborar na narrativa, mas essa narrativa é fundamentalmente no texto escrito. Eu gosto de dizer que os quadrinhos invertem essa lógica que a gente tem na literatura com a ilustração. Os quadrinhos narram com as imagens. Os quadrinhos trabalham a história e conduzem o leitor através do que está desenhado e organizado em uma ordem de quadros desenhados. As imagens, elas não estão ali para ilustrar, elas estão ali para contar a história e tentar fazer você sentir, você entrar naquele ambiente da história. A maioria dos quadrinhos tem texto escrito, sim, mas o texto escrito não é requisito para se fazer um quadrinho. Quando você usa o texto escrito nos quadrinhos, o texto faz a mesma coisa que a ilustração na literatura. O texto explica, aumenta, ilumina, contrapõe, colabora na narrativa. Mas, nos quadrinhos, o texto escrito é a ilustração das imagens. O principal no quadrinho é a imagem desenhada. Pensar nisso, a meu ver, é respeitar o que é quadrinho e o que é literatura. E ser fiel numa adaptação da literatura para os quadrinhos é passar de uma narração baseada no texto escrito para uma narração baseada na imagem desenhada. A Aimee de Jong, a quadrinista holandesa, autora de adaptação de Senhor das Moscas, o livro originalmente de William Golding, ela tem uma carreira relativamente curta nos quadrinhos, mas bastante produtiva. Os outros quadrinhos que ela publicou, quase todos lançados no Brasil, se vê nesses quadrinhos que ela é uma narradora que gosta de se apoiar bastante no visual, no desenho, para contar suas histórias, e que ela usa o mínimo do texto escrito. Quando você vê o resultado de Senhor das Moscas em quadrinhos, você percebe o quanto Jong foi fiel aos quadrinhos e, ao mesmo tempo, fiel ao livro que ela está adaptando. A prosa de William Golding, Senhor das Moscas, o livro, tem que contar a história, tem que descrever os personagens, tem um estilo bastante poético, rebuscado, com palavras bem selecionadas para narrar e, ao mesmo tempo, construir um ambiente para o leitor. Quem conta a história, descreve os personagens, define um estilo, constrói um ambiente para o leitor no Senhor das Moscas. O livro original são as palavras de William Golding. Quem conta a história, descreve os personagens, define um estilo e constrói um ambiente para o leitor. Em Senhor das Moscas, o quadrinho é o desenho da Aimee de Jong. É claro que ela usa o texto escrito. Inclusive, no original, ela tomou a decisão de usar exatamente as palavras que William Golding usou. Isso na versão em inglês. Ela não inventou nenhuma frase. O que a Aimee de Jong fez foi transformar tudo que podia da prosa de William Golding em imagem e, quando ela escolheu, usar esse texto escrito do Golding para colocar falas nas bocas dos personagens ou para fazer descrições. Daria um estudo muito interessante, inclusive, uma análise bem legal, ver em quais páginas a Aimee de Jong narra a história sem texto escrito e como ela faz em comparação com esses mesmos trechos em prosa. Eu já vi que tem muitas páginas no quadrinho que não tem texto nenhum. Do mesmo modo, vale a pena ver em quais cenas ou sequências a Aimee de Jong decidiu utilizar o texto escrito de William Golding para colaborar na narração, majoritariamente em imagem. Um dos lugares, claro, foram os diálogos, mas tem vários exemplos ao longo do livro de momentos em que ela quer, acho eu, a poética
da prosa do William Golding para acompanhar as imagens que ela fez. São imagens que contam a história, sim, mas que talvez, na concepção dela como adaptadora, precisam de um extra para transmitir alguma sensação ou ambientação que o William Golding queria transmitir. Eu destaco a sequência de abertura do quadrinho, como exemplo das imagens narrando exatamente a mesma coisa que a prosa narra no livro original, e praticamente sem texto, essa sequência de abertura. E tem outras várias cenas em que a Amy DeYoung acoplou a narração das imagens ao texto original do William Golding. Mas eu fico com a cena do paraquedista chegando na ilha. Sem aquele texto que você vê nessas páginas, as imagens contariam praticamente tudo. Um paraquedista chegando na ilha. Com aquele texto, as imagens ganham poesia. Se fala das estrelas, das trevas, da brisa, das flores pelas quais o paraquedista passa e do que ele estaria olhando. Além disso, pelo que você vê das imagens, tem contradições importantes entre o que está desenhado e o que o texto diz. E as contradições são interessantes para a narração. Eu considero que O Senhor das Moscas em quadrinhos, pela Amy DeYoung, é uma adaptação muito bem trabalhada porque a autora foi fiel. Em primeiro lugar, à história que William Golding contou em prosa. E em segundo lugar, mas quase concomitante, ela é fiel a ser um quadrinho que usa os recursos que os quadrinhos têm e não se prende ao jeito de narrar da prosa.